Aquecendo-se ao sol, um cachalote descansa de sua jornada das profundezas escuras do oceano. Os cachalotes são os mamíferos que podem mergulhar mais e podem passar 90 minutos no fundo do mar, caçando lulas gigantes e outros habitantes do fundo do mar. Como os mamíferos da terra, todas as baleias e seus primos golfinhos têm sangue quente e precisam respirar. Então, como as baleias adaptaram seus órgãos terrestres a uma vida marinha com tanto sucesso? E o que fez com que seus ancestrais se mudassem da terra para o mar? Baleia, os maiores animais vivos da Terra. A baleia azul é o maior animal que já habitou o planeta. Alcançando mais de 30 metros e pesando 190 toneladas, ou 17 mil quilos. Também é extremamente rara. Somente a necessidade que tem de respirar permite-nos ver ligeiramente seu corpo lendário. A baleia azul pertence à ordem dos cetáceos, que inclui as grandes baleias e seus parentes muito menores, como o boto e o golfinho. O menor dos golfinhos é uma fração do tamanho da cauda da baleia azul. Com pouco mais de 1,30 m, os golfinhos de Hector também são raros. Sua população está limitada a poucas áreas costeiras na Nova Zelândia, onde pescam os peixes próximos da superfície. Como mamíferos, as baleias usam os pulmões para respirar o ar, em vez das guelras para respirar a água. Os pulmões das baleias são relativamente pequenos, mas são extremamente eficientes. Quando uma baleia vai para a superfície, pode abastecer seus pulmões com mais de 90% do ar em poucos segundos. Mas só essa eficiência não é a responsável por sua capacidade de ficar submersa durante até 2 horas em algumas espécies. A baleia que mergulha leva quase que a metade do total do oxigênio nos músculos, de onde é liberado aos poucos. A baleia usa seu oxigênio com grande economia. Só os órgãos essenciais, como o cérebro, são abastecidos, enquanto que outros ficam com pouco oxigênio até o animal voltar à superfície. Mas o cachalote que mergulha fundo precisa de mais do que essas simples adaptações.
Sua cabeça bulbosa contém o conhecido órgão espermacete. Preenchido com uma mistura complexa de gorduras e graxas, uma das funções desse órgão é quase que certamente agir como um tanque de reserva biológico. Quando a água é levada para as enormes fossas nasais, a mistura esfria e endurece, permitindo que a baleia desça rapidamente. O processo é revertido com o lançamento da água e o bombeamento do sangue quente através do órgão para liquefazer a cera. Todas as baleias têm ossos leves preenchidos com óleo que agem para auxiliar seu ato de boiar. É também uma reserva de energia vital durante os períodos de jejum. As baleias são nadadoras poderosas com caudas horizontais e não verticais, como as dos peixes. As caudas não têm ossos e consistem em um tecido fibroso e forte. Possuindo um par de músculos fortes na continuação da cauda, as baleias navegam a 10 km por hora e a velocidade máxima que podem alcançar é de 64 km. Diferentemente dos peixes de sangue frio, as baleias precisam permanecer quentes em águas frígidas. Elas possuem uma camada de gordura de 30 centímetros de espessura que age como um isolante térmico. Mas as baleias também podem conservar o calor usando o sangue quente bombeado do coração. As áreas que possuem pouca ou nenhuma gordura, como a cabeça e a cauda, operam um sistema de troca de calor. O sangue resfriado nas extremidades é parcialmente aquecido quando passa pelo sangue mais quente. Uma adaptação vital, porque o calor de um corpo imerso na água é perdido em torno de 25 vezes mais rápido do que no ar. As águas muito frias a milhares de metros abaixo da superfície são o campo natural de caça do cachalote. O cachalote é a maior das baleias com dentes, fazendo parte do grupo que inclui a orca ou baleia assassina. Com até 10 ou 12 pares de dentes em forma de cone, as orcas podem ameaçar até a maior presa. E é a única baleia que pode matar outras baleias. Os golfinhos também pertencem ao grupo das baleias com dentes e alimentam-se de peixes e lulas, que se movem rapidamente. Os golfinhos chegaram a mudar-se para grandes rios, onde tornaram-se altamente especializados. Os primitivos golfinhos de rio, como o boto do Amazonas, possuem visão limitada e usam a ecolocação para encontrar sua presa nas águas escuras. A ecolocação, ou sonar, tem sido usada pelos seres humanos somente desde a Segunda Guerra Mundial, mas evoluiu nas baleias com dentes e nos golfinhos há milhões de anos. Os golfinhos emitem pulsos curtos de som ultrassônico que atingem os objetos, produzindo ecos que o animal usa para criar imagens sonoras de suas cercanias. Entre as placas de gelo constantemente em movimento e os canais do mar Ártico, a capacidade de navegar além dos limites da visão é vital para a sua sobrevivência. Outra baleia com dentes, a beluga, tem capacidades sensoriais extraordinárias, incluindo um sistema de navegação sonar altamente desenvolvido. Os músculos complexos acima da mandíbula atuam como um raio de som que produz uma imagem muito precisa do ambiente
permitindo que a baleia planeje uma rota segura para passar pelos canais sob o gelo. As belugas podem mergulhar até 300 metros para localizar os poucos buracos no gelo onde possam respirar. Sua audição aguda também ajuda a fugir dos perigosos ursos polares. As maiores baleias, e consequentemente os maiores animais da Terra, não possuem dentes e alimentam-se com os menores animais do mundo. Esses zooplâncton, por sua vez, alimentam-se das plantas marinhas chamadas fitoplâncton. Os crustáceos flutuantes, conhecidos como crio, estão entre os maiores zooplâncton. Durante os meses de verão, suas larvas formam concentrações densas o suficiente para descolorir a superfície da água por muitos quilômetros quadrados. Essas superlarvas devem pesar mais de 2 milhões de toneladas. Uma baleia azul alimentando-se de crio pode engolir 60 quilos de uma bocada só, e mais de 4 toneladas por dia no rico mar Antártico. Com sua adaptação extraordinária, algumas baleias desenvolveram placas parecidas com barbatanas para substituir seus dentes, possibilitando assim recolher essas larvas. As filas dessas placas estão presas no maxilar superior. As baleias alimentam-se somente abrindo a boca para receber tanto a presa quanto a água. E fechando a boca e elevando a língua, a água é expelida através das placas filtrando o alimento. Essas placas são compostas de queratina, como o cabelo e as unhas. Nas centenas de placas está preso um número incontável de fibras, como fios de cabelos, que filtram as grandes quantidades de comida. As baleias cinzentas, as mais primitivas das baleias sem dentes, desenvolveram dessas fibras muito espessas para varrer o fundo do mar, deslocando os crustáceos alojados na areia. A maioria das baleias passa grande parte da vida comendo, mas o mar não contém alimentos infindáveis. Fora da costa da Baixa Califórnia, a baleia azul e a baleia fin pescam seu alimento. A baleia fin atinge uns 2 metros e alimenta-se com relativamente pouca variedade, como crio, lulas e alguns peixes pequenos. Existem pelicanos que se especializam em alimentar as baleias fin. As baleias grandes necessitam de quantidades enormes de alimento, porque precisam acumular reservas para os meses de inverno. A jubarte ajuda a limpar o mar, usando uma espécie de rede de pesca para cercar sua presa. Nadando pouco abaixo da superfície, formam uma rede soprando as bolhas com uma forma espiral, abaixo de um cardume. As bolhas fazem com que os peixes nadem para o centro da rede. Indo para a superfície em conjunto, as jubarte formam uma falange de bocas famintas, das quais os peixes não conseguem escapar.
As orcas ou baleias assassinas colaboram de maneira diferente. As orcas são predadores inteligentes e agressivos. Aqui procuram a praia intencionalmente para capturar jovens leões marinhos. A alimentação nas praias passou através de várias gerações. As adultas mostram para os filhotes como obter os melhores resultados. Essa técnica mostra o momento da evolução em que os ancestrais terrestres de todas as baleias tornaram-se os primeiros mamíferos aquáticos. Naquela época, há 55 milhões de anos, os continentes que se separavam mudavam a face da Terra. A Índia moveu-se para o norte até colidir com a Ásia, formando os elevados picos do Himalaia, com o que fora o fundo do antigo Mar de Tétis. A água que restou e que formou o atual Mediterrâneo tornou-se mais compacta e salina, fazendo surgir uma explosão de vida marinha. Às margens desse antigo mar, fica um mundo antigo de pântanos e estuários tropicais, onde vivia um grupo de animais conhecidos como creodontes. Um subgrupo dos creodontes, conhecido como mesoniquídeos, caçava perto da água. Com o tempo, esses carnívoros passaram a caçar exclusivamente ao longo da linha da maré, entrando nas ondas para capturar animais mortos ou moribundos. Depois de alguns milhões de anos, transformaram-se em criaturas semiaquáticas, alimentando-se exclusivamente do mar. Eram as primeiras baleias primitivas. Nas últimas décadas, os cientistas descobriram gradativamente o mistério de como um mamífero terrestre voltou para o mar. Perto de Santa Bárbara, na costa da Califórnia, novas descobertas como este crânio de uma baleia de 12 milhões de anos mostram um retrato de como as baleias evoluíram. Nesse estágio, os cientistas Lewis Carey e Lawrence Barnes não têm certeza do que encontrarão dentro da rocha. Mas escavações exaustivas certamente mostrarão a eles como montar este animal a partir de um complexo quebra-cabeça em evolução. Esta já está relativamente completa. A história da baleia começa com um animal anfíbio que evoluiu dos mesoquídeos. Pacocetus, a mais antiga baleia conhecida, ainda tinha 4 membros quando explorava seu ambiente aquático há 50 milhões de anos. A partir de então, evoluíram rapidamente. Os ambliocetus tinham grandes patas traseiras claramente adaptadas para a natação. Mais tarde, o Rotocetus desenvolveu um aspecto que permitiu-lhe afastar-se mais da terra. As vértebras da cauda destacadas, umas das outras, permitindo que a mesma subisse e descesse, fazendo a propulsão. A zigariza viveu há aproximadamente 40 milhões de anos. Possuía um membro dianteiro flexível, mas o traseiro quase que já desaparecera. A zigariza possuía outra adaptação importante. O orifício de expiração moveu-se para o topo da cabeça. Em pouco mais de 10 milhões de anos, as primeiras baleias tinham deixado a Terra para sempre. Essas baleias primitivas tinham dentes apropriados para rasgar e mastigar, mas mais tarde eles modificaram-se formando longas filas uniformes de dentes afiados. As baleias com dentes de hoje, os golfinhos, as orcas e os cachalotes, são seus descendentes. Há aproximadamente 25 milhões de anos,
As baleias de barbatana evoluíram de um ancestral com dentes. Até hoje, os fetos de algumas têm remanescentes de dentes. Para que um mamífero evoluísse para as criaturas que vemos hoje, como esta baleia mink, a evolução teria que ser química além de física. Os rins tiveram que adaptar-se ao excesso de sal. Fluidos cobriram os olhos para protegê-los do ambiente salino, e o pelo desapareceu do corpo. Nenhum outro mamífero possui uma pele tão escorregadia. Esses pequenos ajustes tomados em conjunto transformaram mamíferos terrestres de tamanho médio em enormes criaturas do mar. Com menos de 33 metros de comprimento, o Boeing 737 é menor do que a maior baleia azul conhecida. O coração de uma baleia azul é do tamanho de um Volkswagen. E a baleia é 6 vezes mais pesada do que o avião. Seu tamanho significava que as grandes baleias poderiam iluminar um hemisfério. O óleo de baleia iluminou os continentes por muitos séculos e, mais tarde, lubrificaram as máquinas da era industrial. Baleeiros americanos e europeus lucraram com elas, sem ter a consciência de que sua caça levava-as às margens da extinção. As baleias não eram mortas somente por sua gordura. As barbatanas fortes e flexíveis de suas bocas eram usadas para vários produtos domésticos, de espartilhos a guarda-chuvas. Década após década, dezenas de milhares de baleias eram exterminadas para satisfazer as necessidades de uma população burguesa. A história de Herman Melville Moby Dick, o grande cachalote branco mítico, contava uma grande aventura sobre a obsessão e convivência com o perigo. Em meados do século XIX, os métodos de caça à baleia tinham mudado pouco quanto à época da caça para subsistência. Ainda era uma luta íntima entre os homens e as baleias. Um desastre sempre seria possível. Na virada do século XX, até mesmo as baleias maiores eram perseguidas nas regiões polares e processadas em grandes fábricas, dando belos lucros para os novos magnatas da caça às baleias. As baleias e os golfinhos são essencialmente animais sociais. Para alguns, como estes golfinhos, pertencer a um grupo apresenta grandes benefícios para a sua sobrevivência. As chances de encontrar alimentos aumentam, já que um grupo pode procurar mais do que um sozinho. A defesa coletiva contra os predadores é mais provável de ser bem-sucedida, e o agrupamento ajuda a unir os animais para a reprodução. As baleias muito maiores raramente juntam-se e o laço mais próximo é possivelmente entre uma mãe solitária e seu filhote. As baleias juntam-se para alimentar-se e para procriar, mas depois dispersam-se rapidamente. No entanto, os cachalotes, a maior das baleias com dentes,
juntam-se em cardumes em águas mais quentes. As fêmeas formam o corpo do cardume, que também consiste de filhotes e de jovens de ambos os sexos. Os machos passam a maior parte do ano sozinhos, caçando nas águas frias. Mas durante a estação do acasalamento, juntam-se ao cardume, formando um harém. Nesta demonstração de comportamento estranho e sensual, raramente filmado, todos os cachalotes do cardume formam um nó de corpos entrelaçados. Sua intenção não é clara, mas pode ser para reforçar os laços sociais dentro do cardume. Pode também ter uma função mais nitidamente sexual, já que este encontro parece estimular os machos imaturos. As baleias pilotos também vivem em grupos unidos, mas são geralmente guiados por uma fêmea mais velha. Laços sociais tão fortes quanto estes podem ser uma chave para um dos maiores mistérios sobre as baleias, sua aparente atração deliberada pelas praias. Evidências surgidas nos locais onde ficam encalhadas sugerem que alguns animais tiveram parasitas na orelha e no cérebro, a tal ponto que pode ter causado sua desorientação. Uma fêmea dominante infectada pode facilmente levar todo o seu grupo para águas perigosamente rasas. Mas nem todos os cientistas concordam em que esse problema seja a única resposta. Outros apontam para partículas magnéticas encontradas no cérebro de várias espécies que podem ter agido como uma bússola interna. Essas partículas podem detectar o campo magnético da Terra, que é originado bem dentro do planeta e que provoca uma rede invisível através do globo. Se as baleias usam essa informação geomagnética para navegar, é possível que esse sistema se rompa, levando-as para as armadilhas das águas rasas. A primavera chega ao Ártico e quando o gelo derrete, é a hora da renovação. As baleias beluga movem-se em massa do mar para as passagens reabertas para os rios. Todas as baleias trocam de pele e de parasitas durante suas vidas, mas as belugas são as únicas baleias que migram para certas regiões do Ártico, especialmente para trocar de pele. Esperam que a maré entre nos vãos de água doce, onde o leito arenoso e as pedras vão ajudar a remover a pele antiga. Durante o ano, uma capa de algas amarelo-esverdeadas acumula-se na parte superior de seu corpo e isso também será retirado.
pequenos grupos de líderes entram no rio, mesmo estando se expondo aos ursos polares nessas águas rasas. Quando a maré sobe, centenas de baleias começam a esfregar-se contra o leito do rio e umas nas outras. Depois de alguns dias, voltarão aos seus campos de alimentação no mar aberto, machucadas em alguns lugares, mas livres das parasitas e com lindas peles brancas. Com a evolução da socialização entre as baleias, surgiu o desenvolvimento de uma comunicação altamente sofisticada. As baleias vocalizam quase que continuamente e produzem uma série de sons que é surpreendentemente diversa. Sob a água, o som viaja 4 vezes mais rápido e atinge maior distância do que no ar. Todas as baleias precisam emitir sons para longas distâncias, para identificar e localizar outras baleias na imensidão do mar. Dessa maneira, as baleias constantemente enviam e recebem informações sobre sexo e atividades. Os cachalotes usam uma série de cliques conhecidos como codas. Parece que uma baleia chama e outra responde com exatamente a mesma coda. Isso será repetido em diferentes ocasiões por diferentes indivíduos no grupo. Em outras regiões dos mares, populações de cachalotes possuem diferentes codas indicando a existência de dialetos dentro da linguagem dos cachalotes. Um dos aspectos mais surpreendentes da comunicação das baleias é a triste canção de uma jubarte solitária. Na tentativa de encontrar um par, um macho pode cantar por mais de 24 horas, com apenas pequenas pausas para respirar. Sua canção pode durar até 35 minutos antes de ser repetida. A canção de uma baleia é claramente definida com um começo, um meio e um fim. As canções individuais têm suas próprias peculiaridades, suas próprias sílabas, frases e temas.
O som é uma das formas de atrair uma companheira. No entanto, para uma fêmea narval que vive nas águas geladas do Ártico, a visão ocupa o primeiro lugar na busca de um parceiro. Os narvals machos, que chegam a ter 5 metros, possuem presas de marfim que têm até 3 metros. Os machos lutam com essas longas espadas, que tanto são armas quanto um símbolo de domínio. O melhor competidor ganha o direito de acasalar-se com as fêmeas. O macho mais forte passa seus genes para gerações futuras. Entre as baleias do sul, a competição masculina é intensa. A ideia não é ser o primeiro a acasalar, mas sim o último. Como os machos das baleias do sul possuem os maiores testículos da Terra, cada um pesando quase meia tonelada, o último a acasalar não só deposita quantidades enormes de esperma, mas também expulsa o dos machos precedentes. Isso dá ao seu esperma maior chance de alcançar o óvulo da fêmea. Muitas baleias migram por grandes distâncias para acasalar, mas a maior marinheira é a baleia cinzenta. Sua viagem é a mais longa de qualquer mamífero, percorre 17.600 quilômetros. Em outubro, as baleias começam a migrar para o sul, partindo do Mar de Bering, no Golfo do Alasca, percorrendo a costa norte-americana e descendo para as lagoas de águas mornas da Baja Califórnia. As migrações anuais de baleias cinzentas são sincronizadas com as de seus parceiros. O cruzamento e o nascimento ocorrem nessas águas, porque o período de gestação dura 12 meses. Procriar a cada 2 anos provoca uma enorme tensão biológica nessas fêmeas que procriam regularmente. Mas as águas mornas desses mares tropicais podem ajudar tanto as fêmeas quanto os recém-nascidos. Com 4 metros de comprimento e pesando 800 quilos quando nasce, um bebê de jubarte cresce rapidamente, nutrido durante meses com um rico leite que contém até 50% de gordura e proteína. Antes de desmamar, a jovem baleia pode aumentar seu peso em 5 vezes, alimentando-se com 680 litros de leite por dia. Fora uma beliscada ocasional, a mãe nunca se alimentará enquanto estiver amamentando, mesmo despendendo uma grande energia para alimentar esse filhote tão grande. A mãe também deve proteger seu filhote das ameaças que podem vir de qualquer direção. Para um cardume de baleias assassinas famintas, qualquer filhote de baleia é um alvo tentador.
É claro que a maior ameaça para todas as baleias vem de outras espécies de mamíferos. Os seres humanos começaram a pescá-las durante as primeiras migrações da Sibéria para as Américas. Esses primeiros colonizadores sobreviveram em um ambiente hostil, usando como combustível baleias mortas ou encalhadas, que eram uma rica fonte de alimento, óleo e pele. Reconhecendo o valor das baleias, logo desenvolveram técnicas para sua caça, para manter seu suprimento durante os longos meses de inverno. Hoje, a subsistência através da baleia ainda é parte da vida do norte congelado. Esta narval fornecerá alimento por várias semanas. A pele e a gordura serão cortadas e secas, fornecendo um alimento rico em vitamina C. Na antiguidade, as espécies mais lentas que se aproximavam da praia, como a baleia da Groenlândia e a anã, eram caçadas em botes abertos, usando lanças como armas. Quase todo animal pode ser usado, inclusive os ossos secos, para construir as armações dos abrigos. A caça anual das baleias era pequena, e a vida no Ártico continuava relativamente estável por muitos séculos. Até a chegada de uma nova ameaça: a caça comercial de baleias. Hoje, a destruição em massa das grandes baleias está quase encerrada. Grupos de conservação lutaram muito para fechar os pontos de pesca. Mas quando a matança em massa acabou, mais de 3/4 de baleias do mundo tinham sido destruídas. Comunidades que dependiam do comércio das baleias agora são mantidas por uma nova indústria: o ecoturismo que cuida das baleias. Apesar de muitas das baleias serem protegidas como espécies em extinção, pode ainda levar um século ou mais antes que seu número seja recuperado. Um passo positivo surgiu em 1994, com a criação de um santuário no sul, nos mares que circundam a Antártica, um abrigo para 80% das baleias remanescentes do mundo. Durante a odisseia de 50 milhões de anos, a miríade de mamíferos marítimos evoluiu de uma criatura terrestre que caçava nas praias dos mares antigos. Gradativamente perderam as características que as associava à Terra, tendo agora seus filhos no mar, onde passariam a vida toda. A adaptação às novas fontes de alimentos criou um mamífero sem dentes: a baleia. Novas formas evoluíram para navegar pela imensidão do mar, mergulhar até o fundo do oceano e suplantar os perigos das profundidades. Tornaram-se animais sociais, que agora caçam juntos, brincam juntos e chamam os outros
pelas vastidões dos mares.